muito bom dia. Vamos lá para as nossas atividades de hoje, quinta-feira, 20 de maio de 2021. Hoje estudaremos as disciplinas de Ciências e Matemática. Tia Vanusa já vai começar com ciências que Tia Vanusa ama. Na aula passada, a gente estudou sobre as células, a organização das células, que todos os seres vivos são formados por células, como é que as células são estruturadas, são organizadas. Existem seres unicelulares, que são seres formados por uma única célula, e existem seres pluricelulares, que são seres que são formados por mais de uma célula. A gente estudou isso na aula passada. Tia Vanusa vai fazer assim. Tia Vanusa vai colocar as páginas da atividade da aula anterior sobre as células e vocês vão ficar com a missão de pausar o vídeo e conferir se acertaram direitinho todas as questões da atividade da página 16 a 19. Tá bom? Como Tia Vanusa não está pertinho de vocês, pra gente corrigir direitinho questão por questão, vocês vão ficar com essa missão, tá? Tia Vanusa vai pausar o vídeo e vamos ver lá as atividades que Tia Vanusa direcionou na aula passada. Confiram aí tudo se vocês acertaram direitinho. Vocês devem ter lido esse textinho aí falando sobre as células, que todos os seres vivos são formados por célula. As descobertas de Robert Hooke através do microscópio fez com que a gente descobrisse como todos os seres vivos são formados, né, que são formados por pequenas camadas. Essas pequenas camadas, a menor camada do nosso corpo é chamada de célula. Vocês devem ter observado aí essa atividade que foi direcionada. E nessa atividade aí, o que é que pergunta? Observe, mostra essas duas imagens aí, né? A imagem de uma folha, numa visão microscópica com aumento de 45 vezes. E aí observe, na letra A pergunta, quais são as semelhanças entre a foto do corte da folha e a ilustração da cortiça elaborada por Hooke. Então a gente pode perceber que a imagem mostra camadas semelhantes, muito parecidas às vistas por Hooke, que são exatamente as células, a formação dessa folha em células. E aí na letra B pergunta o que são essas bolinhas que formam a folha? São exatamente suas células. Na página 17, observem aí que esse textinho vem falando que os seres vivos eles são formados por células. E esses seres vivos eles podem ser unicelulares, como por exemplo a bactéria, porque ela tem uma única célula. E os seres pluricelulares, que são seres formados por mais de uma célula, como por exemplo esse girassol que vem mostrando aí, ele é formado por milhões de células. Tanto os seres uni quanto os seres pluri, eles precisam, sabe de quê? É claro que eles precisam de alimento. O que é que eles fazem com esse alimento? Eles transformam esse alimento em energia para manter suas atividades, produzem e eliminam resíduos, apresentam o ciclo de vida, nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e depois de algum tempo morrem. E as células, elas originam-se de outras células. Aí vem as questões, né? Você deve ter lido, respondido. Confiram aí se vocês acertaram. Na letra A, pergunta por que podemos dizer que um ser unicelular é um ser vivo? Então, nós podemos dizer que tanto o ser unicelular quanto os seres pluricelulares, eles transformam o alimento em energia para manter suas atividades, ele produz e elimina resíduos, ele tem o ciclo de vida, como mostra lá acima no final do segundo parágrafo do textinho. Então, tudo que nasce, que cresce, que se reproduz, que morre, que se alimenta, né, que precisa de alimento, que transforma esse alimento em energia, é um ser vivo. Na letra B pergunta, utilizando o que você sabe sobre animais e plantas, qual ser vivo citado no texto pode ser considerado um animal? Então, vocês vão colocar aí que aquele que se alimenta de seres vivos, que produzem seu próprio alimento, e de animais pequenos ou grandes é um animal, pois ele não produz seu próprio alimento. Então, por exemplo, uma planta, ela não é um animal, porque a planta, ela produz o seu próprio alimento. Só é considerado um animal aquele que se alimenta de outros seres que produzem seu próprio alimento, tá ok? E aí, por último, na página 18, a gente estudou sobre a organização das células. Observem aí as camadas que formam
uma pele, por exemplo, observe que tem a célula morta, as células achatadas, as células em forma de cubo. E aí, no quesito 3, vem perguntando: a imagem a seguir é o corte da raiz de uma planta visto ao microscópio aumentado 70 vezes. Na letra A pergunta: quais células que formam as células que formam a planta são todas iguais? Não, é possível ver várias células diferentes. E na letra B pergunta: você acha que essas células têm as mesmas funções na planta? E aí a gente pode imaginar que, como as células são diferentes, também elas devem ter diferentes funções no organismo. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre os seres minúsculos, sobre os seres microscópicos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Estudaremos sobre os vírus e as bactérias, tá? A gente vai dar início ao capítulo 3, que fala sobre os vírus e as bactérias. Tivana, eu gostaria de pedir que vocês façam a leitura de toda essa página 20, responde quesito 1 e faça a leitura também da página 21. Observe que vai iniciando aí falando que depois da invenção do microscópio, foi que os pesquisadores descobriram a existência da grande diversidade de seres minúsculos que existem em nosso planeta. As bactérias, os vírus, os fungos e os protozoários. Os mais famosos, os vírus e as bactérias. Mas qual é mesmo a diferença entre eles? Como é que funciona? Como é um vírus? Como é uma bactéria? Então, primeiro vocês vão estudar um pouquinho sobre os vírus. Observem aí que no livro de vocês vem mostrando o que são os vírus. Os vírus são seres microscópicos. Eles não são formados por células. E tem estrutura muito simples. Aí, como é que eles podem sobreviver se eles não são formados por células? Então, o livro vem mostrando que eles só conseguem viver e se reproduzir dentro de células de outros seres vivos. E aí é onde mora o perigo. Os vírus, eles são como parasitas. Então, eles precisam dos seres vivos para sobreviver. Então, eles se instalam dentro das células dos seres vivos e assim é que eles conseguem sobreviver. Existe até um desentendimento entre os pesquisadores e os cientistas que dizem que os vírus, eles não são seres vivos, já que não são formados por células. E aí a gente diz que todo ser vivo é formado por célula, mas aí o vírus ele não é formado por células. Mas aí o vírus ele tem um porém, ele consegue sobreviver, se alimentar dentro de outra célula e ele também consegue se reproduzir. Então, alguns pesquisadores cientistas dizem que eles não são seres vivos, outros dizem que eles são exatamente por isso, porque eles conseguem se alimentar, conseguem também reproduzir. Ok? Aí vem mostrando alguns tipos de vírus que podem causar doenças em outros seres vivos, como plantas, animais. Nos seres humanos, alguns vírus provocam doenças como a gripe, como o sarampo, como a dengue e, claro, né, como esse abençoado coronavírus que está aí no mundo inteiro, causado exatamente por um vírus, coronavírus. Tivana vai até colocar aí algumas imagens, observe aí um vírus, essa parte aí em vermelho é o vírus atacando uma bactéria em azul. E nessa segunda imagem é o vírus causador da gripe, que no caso é esse em azul, atacando as células do sangue. Então existem vírus que eles são benéficos para a nossa saúde. Existem vírus do nosso organismo que ataca as bactérias nocivas. E existem também os vírus que nos fazem mal e nos causam doenças. Vocês vão responder aí no quesito 1. Se um vírus não tem célula, porque alguns pesquisadores defendem que eles são seres vivos. E aí, como Tivana já falou, vocês vão colocar aí que alguns pesquisadores acreditam que os vírus, mesmo não sendo formados por células, eles são seres vivos. Por quê? Porque eles conseguem se reproduzir. Eles conseguem se alimentar através de outro ser vivo e conseguem se reproduzir. Então, se eles conseguem se reproduzir, alguns pesquisadores entendem que então ele é um ser vivo. Aí vem uma partezinha mostrando que os vírus também podem trazer benefícios para a nossa saúde. E aí vocês vão fazer a leitura desse textinho. Aí vem dizendo, inclusive, ó, que existem alguns tipos de vírus que atacam bactérias, como Tivana falou.
e eles previnem a ocorrência de infecções no nosso corpo. E agora, tia Vanessa vai passar um videozinho que mostra direitinho a diferença entre o vírus e a bactéria. E mostra também nesse vídeo outros vírus, outras bactérias, como elas são formadas, como elas são estruturadas. Observem aí que vai mostrar que a bactéria ela é unicelular, o vírus ele não é formado por nenhuma célula. Ok, meus amores, assistam aí, tia Vanessa já volta. Qual a diferença entre os vírus e as bactérias? Os vírus e as bactérias são micro-organismos que existem no planeta há milhares de anos. São conhecidos por causar doenças em animais, seres humanos e até mesmo em plantas. Embora os dois possuam algumas características em comum, como causar doenças, eles são biologicamente diferentes, pois enquanto bactérias são organismos vivos, vírus não passam de partículas infecciosas. Em termos gerais, podemos definir os vírus como acelular, isto é, não são formados por células, medem menos que 0,2 micrômetros, são combatidos com antivirais, parasitas intracelulares obrigatórios, pois necessitam de uma célula hospedeira para infectar e produzir novos vírus. E a sua reprodução ocorre através de um processo chamado de replicação. No caso das bactérias, são organismos unicelulares e procariontes. Medem acima que 0,2 micrômetros, são combatidos com o uso de antibióticos, possuem metabolismo próprio e não dependem necessariamente de um ser vivo para crescer e se reproduzem por fissão binária. As bactérias nem sempre são prejudiciais. Algumas são vitais para a saúde humana, como as que compõem a flora intestinal e auxiliam na digestão. Mas afinal, quais são as doenças causadas por vírus? AIDS, hepatite viral, sarampo, rubéola, herpes, varíola, dengue, zika, poliomielite, gripe e resfriado, raiva, catapora, febre amarela, cachumba, HPV, ebola, entre outros. E doenças provocadas por bactérias: tuberculose, pneumonia, hanseníase, coqueluche, tétano, disenterias bacterianas, gonorreia, sífilis, meningite meningocócica, tracoma, botulismo, brucelose, clamídia, cólera, febre tifoide e leptospirose. Os vírus apresentam formas de organismo bastante diferenciadas, mas todos possuem uma cápsula feita de proteína onde fica o material genético desses seres. Observe agora a estrutura de um bacteriófago, um vírus que ataca bactérias, e de um vírus da herpes. As bactérias também são variadas em formas: Streptococcus pyogenes, Bacillus cereus, Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae, Vibrio cholerae, Salmonella, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, Clostridium tetani, Treponema pallidum, Bordetella pertussis e Clostridium botulinum. Quanto à estrutura geral de uma bactéria, ela pode apresentar cápsula, além de parede celular, uma membrana plasmática, citoplasma, ribossomos, plasmídios, flagelo, nucleóide, DNA,
e fímbrias. Agora que você sabe a diferença de um vírus e uma bactéria, é importante lembrar que não devemos tomar antibióticos sem receita médica, pois os antibióticos não têm efeito sobre os vírus caso você esteja com infecção viral e não bacteriana. Sem falar que o uso indiscriminado de antibiótico pode selecionar bactérias altamente resistentes, e isso é muito perigoso. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ainda vem muito vídeo didático legal por aí. Sendo assim, muito obrigado. Depois que vocês assistiram a esse vídeo, Tia Vanusa vai aproveitar que a gente está falando de vírus e vamos ver como é que está a situação do Covid em nosso país. Tia Vanusa vai colocar aí alguns dados que Tia Vanusa pesquisou no G1, são dados atualizados de ontem, dia 19/5. E aí vocês percebam como é que está a variação da doença nos últimos 7 dias. Nosso estado está estável, em estabilidade. Observe que, vocês vão observar aí que ele está em amarelo. Como é que está a situação no Brasil quanto ao número de mortes e quanto ao número de casos, e também como é que está o nosso estado do Rio Grande do Norte quanto ao número de mortes e ao número de casos. Vejam aí bem direitinho cada gráfico. Observe como é que está o Brasil nessa variação da média dos últimos 7 dias em relação à média de 2 semanas atrás. 2 estados em alta, 11 estados em estabilidade e 13 estados em queda. E vamos ver a situação do Brasil quanto ao número de mortes e casos. Nesse primeiro gráfico, observe a linha vermelha, as mortes por Covid-19 por dia e abaixo os casos de Covid por dia. E agora vamos ver no estado do Rio Grande do Norte. Observe aí que teve uma queda de 2%, uma queda muito leve. A quantidade de mortes no mês de maio, observe entre março e maio, que cresceu consideravelmente, e os casos por Covid por dia aumentou bastante também no mês de maio. Ok, pessoal, então em ciências, quais são as nossas atividades para hoje? Vocês vão fazer a correção das páginas 16 a 19, tá? A Tia Vanusa colocou as páginas aí, vocês vão pausar o vídeo e vão ver direitinho se acertaram tudo. Aí, as atividades de hoje, apenas as páginas 20 e 21. A gente vai começar os estudos sobre os vírus e as bactérias, mas hoje, especificamente, a gente vai estudar somente sobre os vírus. Na próxima aula de ciências, a gente dá continuidade falando sobre as bactérias, tá bom? Atividades de hoje, página 20 e 21 em ciências. E agora vamos lá para a disciplina de matemática, tá ok? Tia Vanusa percebeu e alguns alunos mandaram mensagens para a tia dizendo que teve muita dificuldade nas atividades das páginas 16 e 17. E Tia Vanusa pulou a correção dessas páginas aí. Então, Tia Vanusa vai pedir para vocês voltarem lá para as páginas 16 e 17, confiram se vocês acertaram direitinho cada questão. Essa parte da correção é muito importante. É bom que vocês saibam aonde vocês se atrapalharam para corrigir, para ficar tudo ok no livro de vocês, tá bom? Então, Tia Vanusa vai começar a nossa aula de matemática com a correção das páginas 16 a 17. Confiram aí. E as últimas atividades que Tia Vanusa direcionou foram as atividades das páginas 20 até a página 23. A gente estudou os números com 5 algarismos até a dezena de milhar. E aí, Tia Vanusa direcionou toda essa atividade aí até a página 23. Confiram também se vocês acertaram tudo. Ok, meus amores, então essa é a nossa atividade de hoje. Vocês vão primeiro para ciências, confere lá se acertou tudo nas páginas que Tia Vanusa direcionou, das páginas 16 a 19. E as atividades de hoje são apenas as atividades 20 e 21. Vamos estudar tudo sobre os vírus. E aí a gente já está atualizado sobre a situação da Covid
no Brasil e em nosso estado. Em matemática, hoje é dia de correção. Confiram tudo direitinho, questão por questão, se vocês acertaram, se tá tudo ok. Na próxima aula, depois de tudo conferido, tia Vanusa vai dar continuidade ao assunto do nosso livro didático, e na próxima aula de matemática a gente vai estudar arredondamentos, tá bom? Então vocês vão conferir tudo aí até a página 23, das páginas 20 a 23, e também as páginas 16 e 17. E aí, essa é nossa atividade de hoje, tá bom, meus amores? Feliz dia, tudo de mais maravilhoso e até amanhã. Tchau, tchau.